Está no ar. Programa Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, princípio e fim. Jesus Cristo reina em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua palavra é luz pra gente. Alfa e Ômega, começo e fim. Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua luz nos guia eternamente. Meu bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Nesta segunda-feira, eu, Sirlene Chiari, estarei com vocês nesta programação. Mas que nós possamos, neste dia, como o salmista, dizer: sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Bom dia! Evangelho do Dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos na 14ª semana do tempo comum e nesta segunda-feira o Evangelho, nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos do 18 ao 26. Que você possa, se você está aí na sua casa, abra as Sagradas Escrituras para que nós possamos ter um encontro mais profundo de mergulharmos no mistério da palavra. Por isso nós vamos orar, clamar à luz do Espírito Santo, para que nós possamos apreciar, saborear cada palavra do Santo Evangelho. Espírito Divino, luz de Deus, vinde nos iluminar, para que possamos compreender o sentido profundo da palavra de Deus. Fazei-nos discípulos missionários de Jesus, caminho, verdade e vida, transformando nosso coração em terra boa, onde a palavra produza frutos abundantes. Amém. Então você abriu aí a palavra, Mateus capítulo 9, versículos do 18 ao 26. Então nós vamos meditar do Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher, que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir, ao menos, tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta, a multidão alvoroçada, e disse: retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então hoje, em nossa reflexão do Santo Evangelho, nós vamos poder tocar dois momentos do qual Jesus, Ele quer falar comigo. Jesus, Ele quer falar com você. E o que Jesus hoje quer trabalhar também em cada um de nós pelo Espírito Santo é a fé. Porque foi o que Jesus disse para a hemorraíça: a tua fé te salvou. Então, é o que Jesus disse, né? Se nós vivermos a fé como ela deve ser vivida, ela nos salva. E como anda a minha caminhada, a tua caminhada de fé? A fé em Jesus Cristo é que nos salva. Ter fé significa crer, confiar e depender de Deus e de sua promessa de salvação. Nós não precisamos mais ir de um lado para o outro, buscando caminhos e meios paliativos para as nossas dores, não. E nós vemos que hoje os dois personagens do Evangelho, eles não exigiram de Jesus atenção especial. Eles apenas se aproximaram de Jesus, cheios de fé e confiança. Então, o texto nos revela que o homem que se aproximou de Jesus, ele era um chefe. Então, com certeza, ele era alguém importante, alguém experimentado, que deveria ser conhecido, né, de muitos. Mas, no entanto, quando ele se achega perto de Jesus, ele se inclina profundamente. Ele se inclina com humildade. Ele se inclina reconhecendo a sua limitação. E ele mostra a todos a aflição do seu coração pela morte da sua filha, né? E no entanto que ele diz, né, minha filha, né, morreu, está morta. Então, em qualquer posição que nós estejamos, nós devemos ter a consciência de que a nossa vida, assim como a dos nossos mais queridos, depende somente de Deus. Jesus, ele é o Salvador da nossa casa, mesmo quando lá alguém aos nossos olhos, quer dizer, né, dentro dos nossos limites, pareça ter morrido, nós não precisamos nos desesperar, mas dizer como aquele homem, né? Dizer como aquele homem, como ele disse para Jesus: minha filha acaba de morrer, mas vem, por favor, Jesus, vem e impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Então, sempre existirá mas uma condição, uma esperança, né, diante dos nossos infortúnios. Então é necessário também nós apresentarmos as situações de morte que acontecem em nossa casa, que acontecem em nossa família, né, e do qual às vezes nós nos desesperamos, mas que nós possamos reconhecer quem é Jesus, reconhecer Jesus em nossa vida, não reconhecer o desespero, não se inclinar frente ao desespero. Esse homem, ele não se inclinou para o desespero, mas ele se inclinou diante de Jesus, o Senhor, o Salvador, o Redentor. Então é isso quando nós nos colocamos diante de Jesus, é trazer esta súplica: Senhor, vem tocar, vem mudar esta realidade, Jesus, da qual eu não sei o que fazer. Então, basta, Jesus, que o Senhor entre na minha casa, que o Senhor ponha sobre a minha família, que o Senhor coloque as tuas mãos e a minha família viverá.
esta situação, este meu filho. Quantos filhos estão vivos, mas mortos espiritualmente? Então hoje é dia de clamarmos pelos nossos, pedindo a vida nova para os nossos filhos, né? Foi o que esse pai, ele pediu para Jesus. Então Jesus, ele concedeu uma nova vida à filha daquele homem importante e quer também assumir o seu lugar dentro da nossa casa e ressuscitar todos os que estão mortos. Porque Jesus, ele entrou na casa desse homem. E Jesus também quer entrar na minha casa, na tua casa e ressuscitar os mortos que ali estão. Os mortos vivos, né? E também nós vemos aquela mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Ela apenas tocou a barra do manto de Jesus e foi curada. Quando nós chamamos Jesus para a nossa casa, no caminho ele encontra os nossos amigos, os nossos conhecidos que estão precisando também recobrar a vida. Então, há muitas pessoas do nosso relacionamento que também estão esperando Jesus passar na vida delas e assim aproveitam a oportunidade quando nós o convidamos para entrar na nossa casa. São pessoas que têm tentado de todas as maneiras a cura para os seus males, que já estão até desenganadas, mas não perderam a fé nem a esperança. Essa mulher que há 12 anos sofria dessa hemorragia, ela que já havia gasto tudo. Então, por isso nós vemos Jesus, ele confirma para nós o seu diagnóstico. O que Jesus disse para aquela mulher, e é o que ele diz hoje para mim, ele diz para você diante das hemorragias espirituais que nós vivenciamos. Jesus, ele diz: a tua fé te salvou. A minha fé, a tua fé, ela nos salva. Então, diante do que nós ouvimos e meditamos neste texto, nós não precisamos ficar procurando pretextos nem ações mirabolantes para conseguirmos a cura das nossas enfermidades. Que a nossa fé nos mova e nos faça sair de nós mesmos para buscar Jesus, na certeza de que só Ele é o médico dos homens e das almas e que o motivo maior para uma vida nova seja simplesmente o nosso desejo de tocá-lo. Você tem procurado se aproximar de Jesus? Como você acha que pode tocá-lo? Você já convidou a Jesus para entrar na sua casa e tocar naquelas que parecem estar mortos? Qual é a sua atitude diante das coisas que parecem impossíveis de acontecer? Você necessita ser curado de alguma doença? A quem você tem procurado? E permita que neste dia Jesus realize um milagre na sua vida. Terço Alfa e Ômega. Rezemos este terço hoje, para que a nossa fé seja avivada, pois a vitória que vence o mundo é a fé. E isso diante de todos os momentos, né? Diante dos momentos também em que nós estamos vacilantes, diante das situações em que nós titubeamos. Então que nós possamos firmarmos nossa fé em Deus, somente Deus,
em tudo e sempre, em todas as circunstâncias e realidades das nossas vidas. Amém. Nós estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então hoje nós queremos rezar este terço para que a nossa fé seja uma fé viva, uma fé avivada, uma fé inflamada, pois a vitória que vence o mundo é a fé. E isso independente da situação ou circunstância em que nós vivamos. E eu quero colocar nesta primeira dezena, pelas situações familiares que nós muitas vezes temos com o esposo, com a esposa, né? O esposo ou a esposa com seus vícios, né? Os nossos filhos que muitas vezes estão desencaminhados em vícios, né? Vícios que têm roubado a presença dos nossos filhos. Então é necessário nós termos para, né, o esposo, para a esposa, para os filhos, termos um olhar de fé. Né? Porque fé é nós tomarmos posse daquilo que nós não vemos. Então rezemos, proclamemos o senhorio de Jesus sobre as nossas famílias. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. E nesta segunda dezena, vamos rezar pelas situações financeiras de nossa família, de nossas famílias, onde tudo muitas vezes parece perdido, né? Muitas vezes o nome, né, foi para o negativo, foi para o Serasa, né? Pedindo mesmo pela fé, a graça de pagarmos as nossas dívidas, o aluguel, fazer, né, a compra do mês, né, então nós queremos pedir, Senhor, esta graça. Então é a fé que nos leva a alcançar e a realizar, né, o impossível de Deus em nossas vidas. Então a libertação da situação financeira. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém.
Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. E na terceira dezena queremos rezar pelas situações de saúde da nossa casa e também do mundo inteiro, né? Pessoas que foram desenganadas, né? Irmãos e irmãs que se encontram acamados. Quantas situações que nós desconhecemos e queremos pedir também a libertação, né, do emocional, né, da esposa, do esposo, dos pais, né, das mães e também dos nossos filhos. Então nós suplicamos, Senhor, pela fé, a cura e a libertação. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. São João da Cruz, rogai por nós. E nessa quarta dezena, nós queremos rezar pelas situações da nossa própria vida de fé. Muitas vezes diante de dúvidas, frente às ideologias que vêm para nos confundir, que vêm para nos corromper. Então nós pedimos, Senhor, a sua graça, né? A graça mesmo de uma fé viva, de uma fé verdadeira no Cristo Jesus, nosso Senhor. Alcança os nossos corações e tudo aquilo que for engano que possa cair por terra. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. E nesta quinta dezena nós queremos louvar ao Senhor por permitir essas situações em nossas vidas para que o quê? Para que a nossa fé seja firmada somente nele. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém.
Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A vitória que vence o mundo é a fé. O recado de Deus. E hoje o recado de Deus para mim e para você é: tenha coragem e ousadia para viver a fé sem medo. A coragem e a ousadia são fundamentais para vivermos a nossa fé sem medo. Essas 4 palavras, coragem, ousadia, fé e medo, atravessam a nossa história e fazem parte do nosso dia a dia. Em alguns momentos, somos tomados por uma coragem inabalável. Sentimos a ousadia impulsionar nossas decisões e exclamamos: "Uau! Espírito Santo, tu viestes! Meu socorro chegou na hora certa." Em outros, nossa fé parece pequena, quase desaparecendo, e o medo nos visita. Trago para vocês a história de São João Paulo I. Em uma de suas audiências, ele compartilhou um momento marcante de sua eleição como Papa. Durante o conclave, quando os cardeais já pressentiam sua escolha, ele começou a ouvir murmúrios ao seu redor. Aos poucos, palavras foram sendo sussurradas ao seu ouvido: coragem, coragem, coragem. Essas palavras ecoaram dentro dele e mais tarde, ao relembrar essa experiência, ele pediu desculpas a si mesmo por compartilhar algo tão pessoal, mas o fez porque sabia o quanto essa mesma mensagem precisava ser dita aos jovens e a todos nós. Coragem! Quantas vezes em nossa vida também precisamos dessa voz que nos encoraja? Talvez não seja necessário que alguém grite ou fale com grande intensidade, mas sim que diga no momento certo, com precisão e verdade, para que essa palavra toque profundamente o nosso coração. Que possamos nos dispor a Deus com coragem e ousadia para viver a fé sem medo. Vou viver pela fé. Chegamos ao final da nossa programação e nós queremos clamar a bênção de Deus sobre nós. Deus se compadeça de nós e nos abençoe. Sua face resplandeça sobre nós e tenha misericórdia. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E que pelas mãos da Virgem Maria, eu e você possamos viver a nossa fé. E até amanhã, se Deus quiser. Alfa e Ômega, começo e fim, Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre, sua luz nos guia eternamente. Fé que guia, amor que salva, até breve que Deus te guarda. Nos encontramos na próxima. Fique na paz e na presença de Deus.